vereadores, quando é o caso. Hoje a gente vai entender como funciona o sistema proporcional, quais são as regrinhas para a gente distribuir as cadeiras entre os partidos e, afinal, quem são os candidatos que são eleitos. Na eleição proporcional, o eleitor pode votar tanto no candidato quanto na legenda, ou seja, ele digita o número completo do candidato, no caso para deputado federal são 4 números, ou digita apenas os 2 primeiros, que correspondem ao partido. Todos esses votos no final vão ser contados para o mesmo partido ou para a mesma coligação. Eu vou falar disso mais tarde. Como é que a gente começa a fazer o cálculo de quem vai ser eleito? Terminada a eleição, a Justiça Eleitoral vai fazer a apuração dos votos e vai contar todos os votos válidos. Por exemplo, aqui no Distrito Federal, são mais ou menos 1.600.000 votos válidos para deputado federal. A Justiça pega então esse total de votos e divide pelo número de cadeiras que está em disputa. No caso do Distrito Federal, são 8 cadeiras aqui na Câmara. O valor da divisão desse total de votos pelo número de cadeiras é o chamado quociente eleitoral. Esse número é importante porque é a partir dele que a gente vai definir que partido vai ter direito a uma cadeira ou mais cadeiras dentro da Casa Legislativa. Isso é feito da seguinte maneira. Lembra daqueles votos que foram todos apurados juntos, tanto na legenda quanto nos candidatos de cada partido? Esse total de votos vai ser dividido pelo quociente eleitoral. Vamos pensar num exemplo que fica mais fácil. O partido A teve 300.000 votos no total. Esses 300.000 votos vão ser divididos por 200.000, que é o quociente eleitoral. O resultado vai ser 1,5. Ou seja, o partido A vai ter direito a uma cadeira e meia. Não. Para resolver esse problema da casa decimal, a regra é simples. Basta ignorar a casa decimal. Então, se o partido teve 300.000 votos e o quociente eleitoral é 200.000, o resultado vai ser 1,5 e o partido vai ter direito a uma cadeira apenas. Agora, se o partido B, por exemplo, teve 380.000 votos, então 380.000 dividido por 200.000 vai dar 1,9. Nesse caso, a gente também elimina a casa decimal e o partido vai ter direito à mesma uma cadeira. Isso é feito com todos os partidos. Isso define qual é o tamanho de cada bancada de cada partido dentro dessa Casa Legislativa. Mas esse é só o primeiro passo. A história começa a ficar mais complicada a partir de agora. Por quê? A gente tem que decidir quais são os candidatos que vão ocupar essas cadeiras, esses assentos. Isso é feito da seguinte maneira. A gente retorna aquele primeiro resultado da apuração e exclui de cada partido os votos que foram dados na legenda. A gente vai usar apenas os votos nos candidatos e vai ordenar esses candidatos do mais votado para o menos votado. Estou imaginando aí um partido C que tenha tido 500.000 votos aqui no Distrito Federal, 500.000 dividido por 200.000 vai dar 2,5, então ele vai ter direito a 2 cadeiras, ele vai eleger os 2 primeiros colocados. Mas isso depende de uma nova circunstância, que começou a valer em 2016 e agora pela primeira vez vai valer para deputado federal, deputado estadual, deputado distrital. Para eleger esses candidatos que vão ocupar essas vagas, é preciso que cada um deles tenha tido pelo menos 10% do quociente eleitoral. Então, continuando no nosso exemplo, se a gente tem um partido que teve 300.000 votos, a gente sabe que ele vai ter direito a uma cadeira. Mas, se nenhum dos candidatos dele, somados chegaram a 300.000 votos, teve, no mínimo, 20.000 votos, que é 10% do quociente eleitoral, então esse partido não tem direito a cadeira alguma. Essa regra passou a valer em 2016 para evitar aquele fenômeno do puxador de voto. Um candidato famoso, às vezes um cantor, uma celebridade, que tinha um número de votos muito grande, suficiente para inflar esse total que cada partido tem, que é usado para definir o número de cadeiras, e assim ajudar a eleger várias pessoas dessa lista aqui, ordenada a partir do mais votado para o menos votado. Então, esse é o primeiro complicador. Até por isso, algumas pessoas estão dizendo nessa campanha que a gente deve evitar votar na legenda, porque corre esse risco de ter candidatos que, ter legendas que, embora tenham atingido o quociente eleitoral, não consigam preencher as cadeiras por não ter votos suficientes nos candidatos. Essa é a primeira complicação. Vamos à segunda complicação, que são as coligações. As coligações no Brasil são bastante diferentes de estado para estado e às vezes até variam
da eleição majoritária para a proporcional. Então pode ser que o governador, o candidato ao governo, esteja coligado com o partido A, B e C, mas o partido dele esteja coligado com C, D e E na hora da disputa pelos legislativos, né? Pelo deputado estadual, aliás, pela Assembleia Legislativa, pela Câmara dos Deputados. Quando a gente faz esse mesmo cálculo, levando em conta uma coligação, a gente tem uma situação um pouco mais complicada, porque aquela soma que é feita com os votos na legenda e nos candidatos, ela vale para todos os partidos da coligação. Então, partido A, partido B, partido C tiveram juntos, no nosso primeiro exemplo lá do Distrito Federal, 1 milhão de votos, a gente vai dividir esse 1 milhão de votos pelo quociente eleitoral de 200 mil e essa coligação vai ter direito a 5 assentos. Esses 5 assentos vão ser distribuídos da mesma maneira, só que obedecendo a ordem dos candidatos na lista dos mais votados. Ou seja, eu posso ter votado no partido A, que estava coligado com o partido B e C, ajudei a formar esse grande número de votos, que deu direito a 5 cadeiras, só que os 5 candidatos mais bem colocados são todos do partido B e do partido C, e são eles que vão ocupar as cadeiras por essa coligação nesse legislativo. Então, esse é um pouco mais complicado, acho que é uma medida saudável que esse tipo de coligação na eleição proporcional vai acabar neste ano, 2018, é a última vez em que isso vai ser usado. A partir de 2020 já não vai mais haver essa coligação e o voto dado em um partido vai valer sempre para aquele partido. E ainda um terceiro complicador, que é o caso das cadeiras que não ficaram com ninguém. Então a gente teve logo no começo aquela divisão do total de votos pelo quociente eleitoral e a gente chegou a números quebrados. Então um partido tinha direito a 2 cadeiras e meia, outro direito a 1 cadeira e meia. Somados esses valores seriam 4 cadeiras, mas na verdade um ficou com 2 e o outro ficou com 1. Então foram só 3 distribuídas. Para quem vai ficar essa cadeira que sobrou? A conta que o Tribunal Eleitoral faz é a seguinte: a gente pega o total de votos de cada partido e divide pelo número de cadeiras que ele efetivamente teve, ou seja, no meu primeiro exemplo, 1 cadeira, e soma mais 1. Então, um partido que teve 300 mil votos, a gente vai dividir por 1 cadeira com que ele efetivamente ficou, somadas mais 1, 2, vai dar 150 mil. Um partido B, por exemplo, tenha tido 500 mil votos, a gente vai dividir 500 mil pelas 2 cadeiras com que ele efetivamente ficou, somado de 1. Então vai dar 3. 500 mil por 3 vai dar 166.666 e assim por diante. A gente vai comparar esses dois valores e aquele partido que tiver o maior número, ou seja, 166 mil, no nosso exemplo, que só tem 2 partidos para facilitar, ele é que vai ganhar essa cadeira extra. Esse procedimento é repetido até que todas as cadeiras que não tinham sido ocupadas pela primeira conta sejam finalmente ocupadas. Então, para relembrar, quando a gente vota para deputado, o que acontece é o total de votos é dividido pelo número de cadeiras que está em disputa, a gente chega ao quociente eleitoral, a gente pega o total de votos que cada partido ou coligação teve, tanto na legenda quanto nos candidatos, divide pelo quociente eleitoral, despreza as casas decimais e assim define quais são as cadeiras que esse partido ou coligação vai ocupar. Lembrando que na lista dos mais votados vão entrar no legislativo apenas aqueles que tiverem atingido 10% do quociente eleitoral. Depois, a gente vai ter que redistribuir as cadeiras que ficaram sobrando. As cadeiras que não foram distribuídas no começo vão ser atribuídas àqueles partidos que tiverem um maior número quando a gente dividir o total de votos pelo total